Bem, pessoal, qual o maior risco da cirurgia do meningioma? Vamos lá entender direitinho. Toda vez que a gente fala de uma cirurgia e de um meningioma, que é um tipo de tumor, a gente pensa nas características do tumor, né? A grande maioria dos meningiomas, eles são tumores benignos de crescimento lento. Então, vamos lá. Meningioma pode ser maligno? Pode. Existem meningiomas de alto grau, mas a grande maioria deles são tumores benignos. Como o tumor benigno, ele costuma ter um crescimento lento, então costuma ser oligossintomático. Então o paciente tem pouco sintoma com aquele crescimento do tumor. E aí muitas vezes o paciente demora de ter o diagnóstico, e quando encontra são lesões grandes. E aí começa o primeiro risco. Quando o tumor cresce de forma lenta, muitas vezes ele vai empurrando o nervo, empurrando o vaso, muda a anatomia normal, e essas alterações fazem que a cirurgia seja muito dificultada, aumentando o risco da cirurgia, porque são tumores que crescem lento, tumores que muitas vezes têm um volume grande e muda toda a anatomia normal. E a gente médico, quando vai operar, a gente hoje tem monitorização intraoperatória que vai testando os nervos, mas claro, se a anatomia ela está alterada, é uma dificuldade técnica da gente saber exatamente onde está cada nervo. A gente não consegue enxergar muito bem os nervos, porque aquele tumor invadiu muita parte normal. Então esse é o primeiro grande risco da cirurgia do meningioma. Quando o tumor é grande, ele cresce lento, e além do mais, já partindo para o segundo, né, o fato dele invadir, a localização dele. Os tumores que são de base de crânio, local que tem muito nervo, que tem muito vaso, o risco aumenta muito, porque a gente não sabe exatamente ou perfeitamente onde está cada nervo, já que a anatomia está alterada, e aquele local é naturalmente um local cheio de nervo e de vaso. Então, os tumores que envolvem ali a base do crânio, que é justamente essa região onde sai muito nervo e muito vaso, o risco da cirurgia aumenta. Outro aspecto muito importante na cirurgia do meningioma e que envolve o risco é a condição clínica do paciente. Esse paciente tem idade avançada, esse paciente tem comorbidade, esse paciente é obeso, esse paciente é hipertenso, esse paciente usa algum remédio, usa antiagregante, anticoagulante, tem problema cardíaco, tem anemia. Então perceba que são uma série de alterações do paciente que influencia no seu resultado cirúrgico. Então quando a gente conversa com o paciente, tem que olhar a condição clínica, pé de risco cirúrgico, justamente por isso, porque isso vai aumentar a dificuldade da cirurgia se ele tivesse comorbidades. Então perceba, falei do tipo do tumor, as características, falei do tamanho do tumor que influencia o resultado da gente, falei também a localização do tumor, que é um dos mais relevantes, né, junto com a condição clínica do paciente. Esses são os fatores que mais levam a gente a ter uma dificuldade técnica maior ou menor, fazendo ter um risco maior ou menor da cirurgia. Tá bom? Claro que existem outros fatores, mas esses são os mais relevantes. Espero que tenha ajudado. Abraço.